Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões da segunda semana do PET de Química, volume 4. A questão de número 1 diz: o texto apresenta uma aplicação muito importante para o uso de nitrocompostos e o uso em mineração. Identifique alguns fatores que contribuem positivamente para o uso destes compostos em mineração e alguns fatores que contribuem negativamente. Dentre os fatores positivos, a gente pode citar o fato de que os explosivos facilitam a extração dos minérios. Sem o uso dos explosivos, a mineração seria mais difícil, mais cara e mais lenta também. Por exemplo, algumas rochas apresentam uma alta dureza em função da composição e do arranjo dos seus minerais, e isso acaba dificultando a extração por meio de máquinas e de equipamentos de corte. Então, nesse caso, o que mais se usa são os explosivos mesmos. Por outro lado, o uso de explosivos oferece diversos riscos em relação ao manuseio, em relação ao transporte e ao armazenamento, ok? Embora exista tecnologia e técnicas avançadas que podem reduzir esses riscos. Além disso, pessoas mal intencionadas podem usar explosivos para fins ilegais. A atividade 2 diz: o texto cita alguns explosivos mais comuns utilizados nas detonações. Descreva as fórmulas moleculares e estruturais desses compostos. Foram citados os seguintes explosivos: a pólvora, a nitroglicerina e a dinamite. A pólvora é uma mistura de carvão com salitre, que pode ser tanto nitrato de sódio quanto nitrato de potássio, e o enxofre. Como aqui a gente não está falando de compostos orgânicos, então não faz sentido a gente dar fórmulas estruturais desses compostos, ok? A nitroglicerina ela é um produto da reação da glicerina com o ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico, e essa é a fórmula estrutural desse composto. Aqui nessa estrutura nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono. E hidrogênio nós temos 2 mais 1, 3, 3 com 2, 5 átomos de hidrogênio, 1, 2, 3 átomos de nitrogênio, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, 7, 8, 9, 9 átomos de oxigênio. Então, a fórmula molecular da nitroglicerina é C3H5N3O9. E a dinamite é um explosivo à base de nitroglicerina. A dinamite foi inventada por Alfred Nobel quando ele buscava um explosivo mais seguro do que a nitroglicerina. É importante salientar que a dinamite não tem nada a ver com o TNT, embora eles sejam muito confundidos. Então eu vi outras pessoas resolvendo essa questão e colocando a fórmula do TNT. Não é essa a resposta, isso não está correto, ok? TNT é uma coisa, dinamite é outra. A atividade 3 diz: composto trinitrotolueno, TNT, é um explosivo usado para fins militares e em demolições. Neste composto, o número de átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio por molécula é. Essa daqui é a fórmula estrutural do trinitrotolueno, da molécula de TNT. Notem o seguinte, trinitro indica 3 grupos nitro. Tolueno é esse benzeno com um grupo metila. Para a gente responder a pergunta, que é saber a quantidade de hidrogênios, nitrogênios e oxigênios, a gente precisa descobrir a fórmula molecular. Para isso, a gente vai explicitar todos os átomos de carbono. Lembrando, cada uma dessas intersecções aqui corresponde a um átomo de carbono. Agora a gente precisa completar as ligações dos carbonos com hidrogênios. Lembrando, cada carbono faz 4 ligações. Esse carbono aqui fez 1, 2, 3 ligações, então ele precisa de um hidrogênio. Esse outro carbono também fez 3 ligações, fez 1, 2, 3 e precisa de mais um hidrogênio. Todos os outros carbonos já estão com seus octetos completos. Todos eles já têm 4 ligações. Então, agora a gente vai descobrir a fórmula molecular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono
3, 4, 5 átomos de hidrogênio, 1, 2, 3 átomos de nitrogênio, 2 mais 2, 4, com 2, 6, 6 átomos de oxigênio. Voltando à pergunta, ela quer saber quantos átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio existem por molécula. Então, eu tenho 3 átomos de nitrogênio, 5 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Isso corresponde à alternativa A. A atividade 4 diz: determine a nomenclatura dos nitrocompostos a seguir. Na letra A, nós temos esse composto. Então, o nome desse composto vai ser nitro, porque ele é um nitrocomposto, e o hidrocarboneto correspondente. Nesse caso, só tem um átomo de carbono, então fica metano, ok? Então, o nome do composto, nitrometano. A letra B é esse composto, e como existem vários átomos de carbono, a gente precisa enumerar a cadeia principal. Para dar o nome a esse composto, primeiro a gente indica a posição do grupo nitro, então é 1 nitro, e agora o hidrocarboneto correspondente. São 4 átomos de carbono, então aqui nós temos o butano. Na letra C existem 3 grupos NO2, então a gente precisa enumerar a cadeia de forma que os números sejam os menores possíveis. Observem que os números obtidos são 1, 3 e 5. Existem 3 grupos nitros e eles estão nas posições 1, 3 e 5. Então, o nome do composto vai ficar 1,3,5 trinitro, porque são 3 grupos nitros, e agora o hidrocarboneto correspondente. Esse daqui é o benzeno. Então, fica 1,3,5 trinitrobenzeno. Na letra D, nós temos esse composto. A gente precisa enumerar a cadeia. E agora a gente precisa indicar a posição do grupo nitro. Fica 2 nitro, já que o grupo nitro está no carbono 2. E agora o nome do hidrocarboneto correspondente, que é o butano. Então, o nome do composto é 2-nitrobutano. Na letra E, nós temos esse composto. Notem que, além da cadeia principal, existe também aqui uma ramificação. A gente precisa enumerar a cadeia de maneira que a gente obtenha os menores números. Se a gente fizer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o grupo nitro fica na posição 3. Porém, da esquerda para a direita, o grupo metila fica na posição 2. Se a gente fizesse da direita para a esquerda, ficaria na posição 4. Então, a gente prefere fazer da esquerda para a direita, porque vai dar os menores números, ok? Então, vai dar na posição 2. Na nomenclatura desse composto, a gente indica primeiro a ramificação, então fica 2-metil. Agora, a gente indica a posição do grupo nitro, 3-nitro, e o hidrocarboneto correspondente à cadeia principal. Nesse caso, são 5 átomos de carbono, então é o pentano. Então, o nome do composto é 2-metil-3-nitropentano. O exercício 5 diz: monte a fórmula estrutural e a fórmula molecular para os seguintes compostos. Letra A, propano-nitrila e pentano-nitrila. Letra B, nitroetano e nitrobenzeno. Vamos começar pelo propano-nitrila. Prop indica que são 3 átomos de carbono. O intermediário AN indica que eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. Como é uma nitrila, então existe uma tripla ligação com o nitrogênio aqui na ponta. Agora a gente precisa completar as valências dos carbonos. Esse carbono aqui da ponta fez 3 mais 1, 4 ligações. Esse carbono do meio fez 2 ligações, então ele precisa de 2 hidrogênios. E esse carbono aqui da esquerda fez apenas uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios para completar o seu octeto. E a fórmula molecular? Então a gente precisa encontrar a quantidade de carbonos, hidrogênios e nitrogênio, ok? Então aqui tem 1, 2, 3 átomos de carbono, 2 mais 3, 5 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio.
E no caso do pentano nitrila, pent indica que eu tenho 5 átomos de carbono, o intermediário an indica que tem apenas ligações simples entre átomos de carbono, e nitrila indica que eu tenho uma tripla ligação com o nitrogênio. Existe esse grupo aqui que caracteriza a nitrila. E agora a gente precisa então completar as valências dos carbonos. Esse carbono aqui fez 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. Esse carbono fez 2 ligações, também precisa de 2 hidrogênios. Esse carbono, da mesma maneira, 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. E esse carbono da esquerda só fez 1 ligação, então precisa de 3 átomos de hidrogênio. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 3, 9 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio. Na letra B, nós temos nitroetano e nitrobenzeno. Vamos começar pelo nitroetano. O et indica que são 2 átomos de carbono, nitro indica que eu tenho um nitrocomposto, que eu tenho um grupo NO2. E agora a gente precisa completar as valências dos carbonos. Esse carbono aqui fez 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. E esse carbono da esquerda fez apenas 1 ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios. Então aqui eu tenho 2 carbonos, 2 mais 3, 5 hidrogênios, 1 átomo de nitrogênio e 2 átomos de oxigênio. E agora a gente precisa fazer o nitrobenzeno. O benzeno é essa estrutura, e como é nitrobenzeno, eu substituo 1 átomo de hidrogênio por um grupo NO2. Então, essa aqui é a estrutura do nitrobenzeno. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de hidrogênio, 1 átomo de nitrogênio e 2 átomos de oxigênio. Nessa semana existe também o Vamos Pensar Sobre. Diz o seguinte: além da mineração, em quais outras atividades podem ser utilizados os nitrocompostos e as nitrilas? Então eu coloquei aqui alguns exemplos, existem muitos outros, mas eu coloquei apenas alguns. Por exemplo, os nitrocompostos podem ser utilizados na fabricação de agrotóxicos, bactericidas, fungicidas, corantes, solventes. Já as nitrilas podem ser usadas como solventes e também na fabricação de polímeros, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima!